invertido canal do YouTube. Tá rolando aí toda uma possibilidade de não poder mais existir souvenir mostrando o bumbum do Davi do Michelangelo. Tá rolando aí um pequeno bafafá no mundo da arte desde, na verdade, 2017, porque a Galeria dell'Accademia, o museu que conserva uma das obras mais famosas do Renascimento e uma das mais famosas do Michelangelo, então é o Davi, o museu entrou com um processo contra uma agência de turismo que tinha usado a imagem dessa obra para fazer propaganda, né? Então, com o uso comercial dessa imagem. Existe uma lei na Itália, no Código dos Bens Culturais, que diz que isso não pode ser feito sem pedir autorização do museu que tem a obra, né? Sem pedir autorização para o Estado e que tem que pagar aí um dinheiro para poder usar. E mais recentemente, o museu está tentando também, sob a égide de uma curadora aí, que tá nessa batalha desde que ela entrou no museu em 2015, e eles estão tentando também banir objetos que mostram o Davi. Então, quando a gente vai para Florença, né, onde está esse museu, a gente vê um monte de aventais mostrando o corpo nudo do Davi, né, inclusive aí suas partes íntimas. Tem estatuazinhas com o bumbum do Davi, enfim, tem um monte dos mais diversos souvenirs, né, com a imagem dessa obra. E, na verdade, isso tudo de proibir algo nesse sentido pode ser um grande problema por duas razões. Para mim, não é inteligente para o museu, e segundo, a gente tem todo um problema filosófico de liberdade de expressão, de quem detém o poder de decidir o que pode ser feito ou não com uma obra que o artista morreu há 500 anos. Então, o que acontece? Na maioria dos países, o direito de autor acaba 70 anos depois que o artista morre, segundo a Convenção de Berna. Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu, por exemplo, sou artista, uma obra que eu fiz enquanto eu tô viva e 70 anos depois que eu morrer, os meus herdeiros aí têm direito a não permitir o uso ou permitir pagando, sei lá. Então, só pode usar se o artista ou seus herdeiros permitir o uso, e pode ser que tenha que pagar aí, dependendo do caso, né? Isso até 70 anos depois que o artista morreu. Só que na Itália tem essa outra lei que fala dessa história dos bens que pelo menos estão aí em museus, mas essa lei nunca foi muito aplicada. E foi aplicada pela primeira vez em 2017, quando a Galeria dell'Accademia, esse museu, né, que tem o Davi, ganhou aí o processo contra essa agência de viagens que usou sem pedir autorização e sem pagar nada. E a gente tem também a questão de quem fez a foto da obra de arte, né, que isso é outra questão, não entra aqui, mas só para vocês saberem que isso tem também. Então, na maioria dos locais, o Davi, então, seria livre de direitos. Só teria que se aí pagar, né, para tirar uma foto dessa obra, que é o que acontece quando você quer tirar fotos para uso comercial em museus. Você às vezes tem que pagar, e daí você vai ter direito, por exemplo, a entrar lá no museu num dia que tá fechado, que não tem ninguém, então você pode tirar sua foto com tranquilidade e tal. E daí você pode usar essa foto comercialmente, se for decidido isso e tal. Ou então comprar uma foto do próprio museu, sei lá. Então, né, tem basicamente esses dois pontos: a fotografia da obra e a obra em si. Nesse caso, segundo a maior parte dos países, segundo a Convenção de Berna, né, como o Michelangelo morreu faz quase 500 anos, ele não tem direito, né, sobre a obra, ele está morto, enterrado faz muito tempo, então qualquer um aí poderia fazer o que quiser com a imagem da obra. E o que a curadora critica, na verdade, ela acha uma coisa de mau gosto, ela acha que está indo contra a dignidade da obra de arte, mostrar, por exemplo, o bumbum da obra de arte numa estatuazinha, ou uma camiseta, ou não sei o quê. Só que isso, em primeiro lugar, é um pouco burro, na minha opinião, não é nada inteligente do ponto de vista do museu, porque a gente tem museus, por exemplo, vários dos Estados Unidos, que disponibilizam fotos das suas obras de arte de maneira completamente gratuita, inclusive para uso comercial. E por que isso é inteligente? Porque o pessoal lá da Itália tá pensando, a Galeria dell'Accademia já ganhou uma grana desde 2017, quando teve esse processo e foi feita essa decisão, e beleza, pode cobrar em vários casos e tal. Só que o dinheiro que eles estão ganhando
é muito pequeno em relação à verba de um museu desse tamanho, né? Só de segurança, imagine o quanto não se investe de conservação das obras e tal. E talvez poderia se ganhar muito mais dinheiro tomando a frente dessa produção desses objetos, desses souvenirs. É claro, vai ter para comprar pela rua também, mas muita gente compra coisas em lojas de museus. Tem museus americanos que têm as suas lojas do museu online, com um monte de produtos. E que as pessoas compram, inclusive, aqui no Brasil, mandando entregar aqui no Brasil. Ou seja, você não precisa nem ir até lá para comprar esse objeto. Daí você pode falar, ai, Nico, você está sendo capitalista, não sei o que, é obra de arte. Mas o museu tem que sobreviver. O museu custa, e custa muito dinheiro. Então, poderia ser um ponto, né? Então, outro ponto, quanto mais fácil for para uma obra de arte ser reproduzida, tanto comercialmente, quanto, sei lá, ser colocado em livros e tal, quanto mais fácil for, mais famosa vai ficar aquela obra. Então, vou pensar que eu sou aqui um editor de uma revista ou de um livro, sei lá, e eu tenho que colocar um determinado número de obras em um artigo ou em um livro para ilustrar. Se eu tenho duas obras igualmente importantes, uma que vai me dar um puta de um trabalho para eu conseguir autorização, vai ter que pagar, vai ser um rolê, e outra que é simplesmente lá baixar e usar, qual vocês acham que eu vou preferir usar? A não ser que a difícil seja uma obra essencial para aquilo que eu tô falando, né? É óbvio que eu vou querer usar a outra. Vai ter muito mais produtos com essas que são livros de direitos. Então, essas obras ficando mais famosas, primeiro, elas aumentam de valor. Quanto mais publicações, sobretudo publicações sérias, tem sobre uma obra, maior é o valor dela. Quanto mais famosa é a obra, maior é o valor dela. Então, além de estar atraindo pessoas para o museu, atraindo interesse para produtos e tal que o museu pode fornecer, essa obra vai também se tornar mais valiosa, mais importante. Então, na verdade, é muito inteligente essa história aí, que tem vários museus que disponibilizam isso. Cada caso é um caso. E tem museus que só deixam, tipo, sei lá, usar obra para fins não comerciais. Comercial precisa pagar por aquela imagem. E daí a gente tem esse outro ponto, né, que é a questão filosófica da coisa, a questão do monopólio da cultura. Então, quem tem o direito de definir o que é de bom gosto e o que não é? Quem tem o direito de definir o que se pode fazer com uma obra de arte ou não pode? Né? A imagem da obra de arte. Não estou falando aqui da obra de arte física, ninguém está falando em destruir a obra de arte. Estou falando só da imagem dela. Não é como se fosse uma pessoa viva, né? Sei lá, um ator, um influencer. Tem pessoas que às vezes têm a vida destruídas por causa de uma fofoca, né? Tem situações aí. Usaram a imagem da pessoa para, sei lá, por um vídeo pornô e acharam que é verdade e dá todo um rolo. Isso realmente vai ser danoso para a pessoa. Mas no caso, isso é uma obra de arte. Não é uma pessoa de verdade, o Davi. É uma estátua de mármore. É um pedaço de mármore. E o artista já morreu faz mais de 500 anos. Ou seja, como estaria ferindo a dignidade dessa obra? E daí a gente tem um ponto extremamente importante, que é justamente esse elitismo dos curadores. Porque só porque ela é curadora, porque ela estudou mais, porque ela entende de arte, ela tem direito de dizer, não, isso é válido fazer com a imagem da obra. Não, isso não é. Desculpa, mas por mais papelada que você tenha, doutorado, pós-doutorado, seja o curador do Escambau A4, ninguém tem direito de decidir isso. Se algumas pessoas acreditam que o legal é ter uma estatuazinha com a bunda do Davi, qual é o problema? Elas não estão fazendo mal para ninguém. E elas estão, né, usando dessa obra de arte, apreciando essa obra de arte da maneira delas. Então, ou seja, isso é muito elitista, pensar que alguém, só porque entende de arte, tem direito a dizer o que pode, o que não pode, o que é de bom gosto, o que não é. Isso é até, assim, uma espécie de censura, se a gente for pensar. E aí o problema tá sendo com as partes íntimas do Davi, o bumbum dele. Qual que é o problema, gente? Né? Todo mundo tem bumbum e metade da população tem pênis. Qual que é o problema? Né? E, inclusive, na Itália também aconteceu que quando a maior influencer de moda italiana postou que foi no museu, a Chiara Ferragni, ela postou ali que foi com a família e tal, um monte de gente começou. Aí nesse museu, pessoas que não são aí o perfil que vão geralmente, né? Que geralmente quem vai ao museu é gente entendida de arte ou turista. E daí começaram a criticar as pessoas dos museus, as pessoas cultas começaram a criticar. Não, porque o povo só vai pra tirar selfie.
Cara, mas pelo menos as pessoas estão indo. Sempre fala-se, né, tem-se muita vontade, a França é um país que tem muito isso, de levar cada vez mais as pessoas para o museu, não só as elites, tarará, tarará. Então, é justamente isso. Se a pessoa, o que ela consegue apreciar da obra de arte é ir lá e tirar uma selfie, beleza, entendeu? Não é só porque você é mais culto que você não vai permitir a pessoa fazer isso. É claro que é muito mais gostoso você passear no museu quando ele tá vazio. Realmente, é muito mais gostoso, eu admito. É uma delícia passear em museu que ninguém vai. Mas, né, isso pensam de maneira egoísta. Se a gente for pensar em maneira, né, da sociedade, é importante que as pessoas visitem os museus. O maior número de pessoas, independente dela ser estudada, dela não ser, dela ser entendida de arte, dela ser culta. E justamente as pessoas começarem a ir nos museus, seja para tirar selfie, quem sabe depois elas vão começar a se interessar, entender as obras, né? É um processo. A gente não pode querer que uma pessoa que nunca teve contato com arte, que isso é uma coisa completamente alienígena da vida dela, muitas vezes porque ela não teve, né, oportunidade, a gente achar que essa pessoa do nada, não, tem que ir no museu e apreciar e ver as coisas, tipo, igual um curador faria. Isso é impossível, a pessoa não sabe. Ela pode, no máximo, ali dizer o que ela tá sentindo e tal, o que ela tá vendo na obra, mas ter a sua própria interpretação, que eu defendo muito, inclusive, também. Mas é claro que ela não vai apreciar a obra da mesma maneira que um curador. E tá tudo bem, né? Cada um pode apreciar a sua maneira. Mesmo se a pessoa nunca for aprender nada e for apreciar só a maneira dela, ela tem o direito. Porque eles justamente falam, os bens culturais da Itália e tal. Todos os italianos têm direito de usufruir. Não é só o curador do museu. Mas eu acho aí um absurdo, um elitismo, uma coisa completamente ridícula. Então, é isso. Vamos deixar aí quem quiser ter avental com o pênis do Davi do Michelangelo, ter avental com o pênis do Davi do Michelangelo. Porque não é certo ir lá e falar que não pode. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpe se foi um pouco longo, é que eu me empolgo. Então é isso. Se tiverem outros temas que vocês quiserem, comente, deixa aqui nos comentários. Então beijinhos e até a próxima.